Fala galera, beleza? Cara, então, a proposta de agora que eu tava pensando era um tema bem interessante que eu tenho visto discussões acontecerem, mas tenho visto ou muito para um lado ou muito para o outro. E eu particularmente vejo algumas críticas a ser feitas em ambos setores, em ambas perspectivas. E sem mais delongas, o que eu me refiro é sobre a identidade nacional no uso da camisa amarela da seleção brasileira. Eu tenho visto esse debate ainda continua, ainda remanesce. E tem umas situações interessantes que eu tenho percebido de relatos onde pessoas dizem não usarei a camisa da seleção brasileira da cor amarela em razão de ser confundido com um militante político de um grupo A. Outros, usarei a azul para não ser confundido com esse grupo A, e assim sucessivamente. Vamos lá, opinião. É preciso ter em mente sempre os efeitos antagônicos que essas atitudes produzem. O fato de você deixar de usar em razão de já é um ato de submissão, já é um ato por si só de conformação e um ato de respeito. Respeito que eu digo no seguinte sentido: você aceita a premissa de que um certo grupo tem aquela forma de apresentação, tem aquela forma de identificação como sua, como algo que é seu, uma apropriação de um símbolo nacional. Eu vejo isso com sérias críticas e sérios problemas. Seja porque eu não imagino a sociedade de uma maneira estática. Situações envolvendo a bandeira e os símbolos nacionais nunca foram unanimidade. Por mais que pareça maluco isso que eu estou falando, o próprio lema da bandeira do Brasil já passou por críticas, ordem e progresso. Uma frase eminentemente do Augusto Conte, num positivismo que nós teríamos de implementar, etc, etc. Mas, voltando à questão especificamente do símbolo nacional enquanto camisa do Brasil, eu vejo a oportunidade da Copa, a depender dos rumos que se tome, como um elemento disruptivo de construção do sentimento nacional. Eu acho que veio bem a calhar também a Copa nesse seguinte sentido, na perspectiva de que pessoas voltem a assumir a camisa brasileira, camisa verde e amarela, como uma coisa de identificação nacional e não internamente, de uma questão de política interna, mas sim de uma noção de aspas, política externa. É óbvio que não vai se apagar essas memórias e essa afetação, mas é algo a ser trabalhado. Tanto é que vocês podem perceber que mais das vezes fotos têm sido postadas de líderes de mais variados grupamentos, ditos de esquerda, outros de centro, outros mais ligados à própria situação e não oposição, com a camisa verde e amarela. Isso não é à toa, isso não é perdido. Isso já é o trabalho dessa perspectiva de reassunção. Vamos reassumir os símbolos, etc. Não vejo quanto a isso algo mal ou bom, mas vejo sim como uma política estética de retomada, e principalmente para enfraquecer de certa parte o adversário, porque você promove uma confusão, você promove um amontoamento de significação. Então, se usar verde e amarelo se representava um grupo para fim de maioria, para fim de etc e tal, agora com a ideia de unidade você perde isso, já não vira mais um fator de diferenciação, agora é um fator de unidade. Então o que eu queria dizer é isso, não vejo
que nós devamos nos prender à noção unitarista sobre usos de símbolos nacionais. Não vejo que nós devamos levar em consideração como se um grupo, uma parcela de brasileiros fosse a real detentora da camisa verde e amarela. Isso para mim é uma coisa excludente, até porque nós temos que ter em mente, seja quem for eleito, e na atual conjuntura, quem foi eleito e quem perdeu a eleição, seja quem for, um dos dois, como foi, nós falamos de um Brasil que será governado. Então, promover integração e governar para a população como um todo, para um Brasil, é uma grande realidade, um grandíssimo desafio, um grandioso desafio. E vou além. Vejo também grupos que se dizem vencedores esquecendo essa perspectiva. Governar numa democracia, ela exige as minorias. E minorias de todo tipo. Minorias de direitos e minorias quantitativamente também. Então fica essa reflexão, e que nós percamos os receios de retomar os símbolos nacionais como nacionais e não de grupos específicos. Não podemos deixar que a nossa camisa verde e amarela simbolize algo que não seja o Brasil. Então é isso aí. Abraço, galera.